Boa noite, queridos, paz. É muito bom ter esta oportunidade com os irmãos, poder compartilhar daquilo que Deus tem ministrado, tem falado aos nossos corações. E tem um texto no livro de Salmos que nestas últimas 2 semanas tem sido o meu texto. Eu tenho basicamente todos os dias acordado com esse texto na minha cabeça. Salmo 127, nós vamos usá-lo inteiro, mas nesse momento eu quero ler apenas uma expressão que está no verso 2. Apenas uma expressão que está no verso 2. Eu quero que você abra ali a sua Bíblia. E é um texto muito bonito. É um texto assim que você pode ler várias vezes durante a semana. Mas esta expressão, é apenas esta expressão, a segunda parte do versículo, versículo 2 do capítulo 127 do livro de Salmos. Ele diz assim, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Vamos orar? Deus querido, é tão bom, é tão precioso estar na tua presença. E o bom disto, Deus, é saber da tua presença. E o bom disto é saber que o Senhor é Deus presente. E é a tua presença, Deus, que nos anima, nos desafia a cantarmos, a louvarmos ao Senhor, a Deus, a nos oferecermos como culto de adoração, de gratidão ao Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, ó doce Espírito, pela palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração. Obrigado porque tenho podido dia após dia te conhecer mais. E que nesta noite seja a noite de te conhecermos mais ainda, experimentarmos da revelação do Senhor sobre nós, e que saiamos daqui transformados para o teu louvor e para a tua glória. No nome bendito de Jesus. Amém e amém. Querido, é uma expressão muito bonita. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Querido, eu estava já há muito tempo pensando em algumas coisas, e uma delas eu aprendi com o Senhor, que as grandes coisas que Deus tem feito, obrigado querido, Deus tem feito de maneira muito singular, e feito enquanto o homem dorme. Veja bem, deixa eu lhe contar algumas só para você entender o que eu estou te dizendo. Por exemplo, quando Deus fez Eva, Adão estava dormindo. Concorda comigo? Só para você ver quanto que Deus é bom. E quando Deus fez uma promessa e selou uma promessa com Abraão, no capítulo 13 de Gênesis, você pode ler depois, Abraão estava dormindo. Sabe, em vários outros momentos na Bíblia você vai ver que quando Deus fez algo notório, marcante na vida do ser humano, ele estava dormindo. E sabe, eu comecei a pensar, puxa vida, o que Deus tem feito de notório na minha vida? O que Deus tem feito de grandioso? Mas sabe, eu comecei a me perguntar, porque a nossa tendência é estar ligado 24 horas, acordados. E o convite de Deus para mim e para você é um convite bem simples. Vamos dormir? Vamos dormir um pouco? Vamos nos aquietar um pouco? Salomão, que escreveu este salmo, estava vivendo um momento muito interessante, o povo de Israel. Davi havia morrido e Salomão havia assumido o reino do povo de Deus, e eles então começavam a planejar, a colocar em prática todo o projeto da construção da casa de Deus. Eles começaram a colocar em prática, então tudo aquilo que Deus já havia se revelado a Davi.
Então, tudo aquilo que precisava ser feito, então Salomão começou a fazer. E este salmo está dentro desse contexto histórico, dentro do contexto que o povo de Israel estava desfrutando de um momento de paz, estava desfrutando de um momento de estar junto, obrigado querido, de estar ali, desfrutando de um cuidado de Deus muito grandioso. Só para você ter ideia disso, quando estava terminando o livro de Crônicas, um dos livros, do primeiro livro, se eu não me engano, Davi fala que tinha tantas coisas para construir a casa, que estava assim sobrando, basicamente. Essa era a ideia. Então este salmo começa com este convite, de nós dormirmos, descansarmos no Senhor, de esperarmos por Ele e esperarmos que a manifestação do Senhor nos dê tudo aquilo que nós precisamos. Por isso eu quero te convidar esta noite. Vamos dormir? Vamos deixar Deus agir? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu amo Celebrando a Recuperação porque diz que eu sou um filho amado do Pai. Eu sou um filho amado do Pai. E eu luto vários pecados, vários maus hábitos, eu estou lutando. Mas eu sou filho amado do Pai. Eu não sou o meu pecado, não sou as minhas falhas. Eu sou o filho amado do Pai. Sabe, a estes o Pai dá enquanto dormem. Quando param de se bater, o Pai está doando. Eu amo a expressão, a ideia de que alguém contou, aquela expressão não temas 365 vezes na Bíblia. Eu amo a ideia de Pedro, que Pedro escrevendo na sua primeira carta, diz que Deus tem se preocupado conosco. Sabe, quando eu lembro disso, que Deus tem se preocupado, eu fico pensando, se Deus se preocupa como eu me preocupo. Eu imagino que é um pouco mais. Eu perco o sono, perco a vontade de comer, perco a graça, perco a alegria, porque eu fico preocupado. Agora pensa Deus, o Todo-Poderoso, preocupado com você. Pensa Deus grandioso que diz assim: haja luz e houve luz, preocupado com você. Sabe, são coisas na minha Bíblia que eu fico assim maravilhado. É um desafio irmos para esse texto e aproveitarmos isto. Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Vamos dormir? Queridos, vamos dormir? Eu quero caminhar neste salmo só dando uma olhada muito rápida nestes versículos aqui que Salomão disse, que são textos assim tão conhecidos por nós, mas que muitas vezes passamos assim sem observar algumas coisas muito simples. Ele diz no primeiro versículo, a parte A, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Imagina o templo que foi construído por Salomão. Ele era todo revestido de ouro por dentro. Tinha muita riqueza, muita luxo, E Salomão tinha essa visão: se o Senhor não edificar aquela casa, se o Senhor não pôr a sua mão sobre isso, o negócio não funciona. Sabe, nós podemos olhar para esse texto pensando assim, mas Salomão estava pensando na casa mesmo, na sua casa. Se o Senhor não edificar a sua casa, por isso no versículo 3 ele vai falar que a herança do Senhor são os filhos. Por isso ele vai falar que essa herança vem do Senhor, esse presente de edificar a casa, de construir a casa é do Senhor. Se o Senhor não fizer isso, querido, em vão. Eu amo esta palavra em vão, porque diz que é algo vazio, nada dentro. Já viu a expressão assim, é oco? É basicamente isso, é em vão, não tem nada. Sabe, é trabalhar sem razão, é trabalhar sem objetivo algum, é saber que você vai trabalhar o dia inteiro e vai olhar para trás e falar assim: não fiz nada. Esta é a ideia. Mas se o Senhor edificar, as coisas mudam.
Sabe, é dormir, é deixar o Senhor fazer, é deixar o Senhor agir em nosso favor, é deixar Deus vir ao nosso encontro e edificar a nossa casa. Sabe, é dormir literalmente, é fazer como fez Adão, pesado sono. Sabe aquele sono que você não consegue abrir os olhos, como o João Pedro está ali, lutando para tentar ficar acordado, mas o sono venceu? É mais ou menos desse jeito, é deixar Deus agir, é deixar Deus fazer a obra dele. Se o Senhor não edificar a casa. Por isso Deus me levou a uns outros textos assim que eu acho lindo. Jesus falando aos seus discípulos no capítulo 6 de Mateus, se você quiser abrir ali ou ler ali no telão. Eu vou ler alguns versículos, porque eu acho muito precioso. Será que eu me confundi? Estou no lugar errado. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 30 centímetros ao curso da sua vida, ao tamanho seu? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios nos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Querido, que texto maravilhoso. É aquilo que é muito fácil de dizer para você: vamos dormir. Que se tem um Deus que se preocupa com todos os detalhes da nossa vida, qual a razão de estarmos preocupados? Sabe, se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar aqueles que a edificam. Se o Senhor não agir em nosso favor, querido, nós não vamos ter nada, nós não vamos conseguir nada. E esses dias esse texto fez assim muito sentido para nós ali em casa, porque eu estava parado, não estava tendo serviço, e daí um dia a Juliana abriu a despensa e falou assim: olha, nós temos mais na despensa do que enquanto você estava trabalhando esses últimos dias. Querido, é impressionante o quanto Deus supre, o quanto Deus cuida. Sabe, é olhar para a despensa e ver que tá abarrotada. O Senhor tem trazido mantimento diariamente. Sabe, é olhar para o guarda-roupa e ver que não nos falta roupa. Esses dias eu fiz uma limpeza no meu guarda-roupa, tirei muitas roupas para fazer doação. É impressionante que parece que quanto mais a gente tira, mais a gente tem. É impressionante o quanto o Senhor cuida, supre, nos dá. Não nos falta nada. Querido, é um convite para você lembrar disso. Se o Senhor não edificar, em vão, vazio vai ser o seu esforço. Sabe, vazio vai ser as suas forças para tentar fazer alguma coisa.
A maneira que Lucas registra esse mesmo texto que nós lemos ali em Mateus, eu também quero ler, é muito interessante. Jesus disse assim aos seus discípulos, Lucas capítulo 12, versículo 22 em diante, diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Querido, eu acho lindo a forma como Lucas registrou. Ele diz que observamos os corvos, eles não semeiam. Você sabe o que é um corvo, né? Você sabe do que ele vive. Sabe, Deus tem se preocupado conosco de maneira singular. Querido, nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Sabe, o convite de Deus para nós é: vamos dormir, vamos descansar nele, esperar pela providência dele, pela ação dele sobre as nossas vidas. Se o Senhor não edificar a casa, querido, em vão trabalham os que a edificam. Mas diz o salmista ainda: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. Se você for para o último versículo, né, ele diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os dois versículos estão ligados de uma maneira bem simples. Eu acho muito lindo isso, porque sabe, se o Senhor não guardar as cidades, em vão vigia o sentinela, em vão vigia o guarda. E esse salmo ele termina dizendo que, sabe, o Senhor nos dá os filhos, são frutos da nossa mocidade, da nossa força, e o Senhor vai fazer com que eles nos defenda, certo? Essa é a ideia. Mas diz assim que todas as causas de injustiça ou justiça era decidida à porta das cidades. Tudo que tinha de problemas para se resolver, se resolvia ali. E interessante porque o guarda também assumia uma posição estratégica na entrada. A pessoa que vigiava a cidade ficava numa torre mais alta e ficava vigiando a cidade. Sabe, para observar se vinha algum inimigo. Mas aqui diz que se o Senhor não guardar a cidade, sabe, é serviço em vão, é serviço de nada, faz o vigia. Se o Senhor não pleitear a nossa causa,
se o Senhor não se colocar a nosso favor, se o Senhor não colocar na nossa dianteira, os nossos inimigos, com certeza vão nos engolir vivos, como diz o salmista. Sabe, nós precisamos perceber que se o Senhor não guardar, sabe, é duas coisas que nós procuramos muito. Sabe, é um negócio chamado estabilidade, estarmos estabilizados, nossa casa firme, e uma outra coisa chamada segurança, estarmos seguros. Por isso enchemos de muro em volta da nossa casa, colocamos cerca elétrica, enchemos de câmera, fazemos um monte de coisa, apagamos a polícia, apagamos não sei o que lá mais, porque queremos segurança. Mas queremos segurança também nas nossas causas. Nós não queremos ser injustiçados, porque nós temos um senso de justiça elevadíssimo a nosso favor. Mas Deus está falando, olha, se eu não agir em seu favor, sua justiça é nada, seu esforço para guardar é nada, sabe, é nada. E nós precisamos perceber isso. Sabe, Salomão, ele sabia muito bem disso. Ele morava numa cidade bonita chamada Jerusalém, uma cidade com muros altos, cheio de guardas, cheio de pessoas cuidando. Mas Salomão podia olhar para aqueles guardas ali e falar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não agir em nosso favor, esses homens de nada valem. Eu e você precisamos aceitar o convite de Deus. Vamos dormir, deixar Deus agir em nosso favor. Querido, nós temos a ideia de que vamos resolver as coisas, vamos pegar e vamos lá, vamos agir, porque nós oramos, e nós ficamos inquietos mesmo assim, nós oramos de novo e parece que a resposta não vem, então nós vamos fazer alguma coisa, porque tem que resolver as coisas. Eu estava esses dias, fiquei 2 semanas parado, sem serviço. Sabe, eu não sou de demonstrar isso, mas por dentro eu fico me remoendo. Orava buscando do Senhor uma solução, parecia que tinha uma porta aberta, ia lá, corria, fazia isso e nada resolvia. Sabe, o dia que eu entendi de Deus que era para dormir, sossegar, eu me lembro que era um dia de manhã, numa sexta-feira. Eu estava preocupado porque eu tinha assumido um compromisso, mas daí Deus tinha posto no meu coração que aquele compromisso não deveria assumir. E Deus me trouxe esse texto, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Sabe, eu estava com muita vontade de dormir, estava sozinho em casa, eu fui para a cama e fui dormir, decidido que o compromisso que eu tinha assumido, eu ia desfazer aquele compromisso. Sabe, a Juliana chegou da faculdade, eu falei para ela que eu havia tomado esta decisão, e ela concordou, tranquilo. E interessante, terminamos de almoçar, estava ali ajeitando as coisas para ir descansar um pouco, dormir mais um pouco. Você viu que eu gosto de dormir, né? E o telefone tocou. Querido, eu já tinha rodado essa cidade inteira atrás de serviço. Cidade inteira. O telefone tocou, era uma pessoa falando que tinha uma vaga de emprego. Querido, sabe, ver a fidelidade de Deus. Sabe, se o Senhor não guardar, se o Senhor não cuidar de nós, em vão, é serviço perdido, é fazer nada. Se o Senhor não agir em nosso favor, cuidando de nós, nós vamos ficar assim perdidos. As nossas causas vão ser levadas e nós vamos perder todas. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que precisamos de dormir. Querido, descansar no Senhor, realmente apagar, deixar que o Senhor tome conta de nós. Porque muitas e muitas vezes não temos deixado o Senhor cuidar de nós. Porque diz assim, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ele dá enquanto dormem. Querido, nosso convite é que você durma no Senhor. Durma de fato, deixa o Senhor ser Deus na sua vida, deixa o Senhor agir de maneira grandiosa sobre a sua vida. Porque o texto diz assim, inútil
vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Inútil. O que é inútil para você? As irmãs talvez não entendam isso, mas os homens vão entender muito bem. É uma sensação horrível para o homem ter a sensação de inútil. É uma sensação terrível ter aquela sensação de que não estou fazendo nada, não estou contribuindo com nada. É uma sensação horrível para nós homens. Nós temos aquele negócio de muito macho, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir em alguma coisa, eu tenho que providenciar alguma coisa, e por isso nós achamos que precisamos ficar acordados, trabalhar até tarde, sair correndo de madrugada, fazer de tudo. Nós fazemos isso porque nós não queremos ter essa sensação de ser inútil, aquele inútil. Mas o convite do Senhor é para nós dormirmos, é experimentarmos sermos inútil nas mãos do Senhor, é experimentarmos sermos aquele que o Senhor vai cuidar, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Querido, é precioso demais. Por isso que a palavra de Paulo faz muito sentido, né? Quando eu me faço de forte, né? Eu preciso perceber que eu não sou forte. Mas quando eu entendo que eu sou fraco e me faço fraco, me deixo ser vencido, daí sim, querido, daí sim eu sou forte. Mas não por causa de mim, não por causa da minha negação, não, mas é porque o Senhor tem espaço para agir em nós, porque o Senhor tem espaço para agir na minha vida. É isso que eu preciso compreender. É preciso entender que, veja, é inútil nós levantarmos, fazermos qualquer coisa se o Senhor não estiver à frente. E o nosso desafio, meu desafio, tem sido esses dias deixar o Senhor agir na minha vida, deixar o Senhor fazer o que Ele quer na minha vida. Não tem sido fácil, mas eu convido você a fazer o mesmo. Deixa Deus ser Deus. Sabe, eu acho interessante, se você pode observar nas nossas crianças, elas se batem, correm, pulam, sabe, muitas vezes queremos ajudá-las, mas elas não deixam. Se esperneiam, se jogam no chão, choram, fazem birra. Sabe, quando dorme a gente pode pegar no colo, pode fazer carinho, pode cuidar melhor. Sabe, eu lembro, sempre que eu vejo os meus filhos dormindo, eu lembro desse texto. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Nós vamos deixar Deus agir. Sabe, é esse o meu convite para você nesta noite. Como que está você, querido? Como é que está o seu coração, a sua vida? Nesses dias que as pessoas têm dito tanto uma palavrinha maldita, mas nós sabemos que não é tempo disso, é tempo de dormirmos no Senhor. Como está a sua vida? Eu gostaria que você abaixasse aí sua cabeça um pouco e fizesse uma reflexão simples. Ouça o Senhor te dizendo: olha, aos meus amados eu dou enquanto vocês dormem. Você está acordado, querido? Você está ligado? Está correndo atrás do quê, querido? Sabe, Deus está ali fazendo um convite nesta noite. Vamos dormir. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus quer ter nas nossas vidas de cuidar de nós. Lembra que Deus tem feito grandes coisas, mas, querido, é preciso perceber isso. Nós precisamos deixar Ele fazer. Nós temos que dormir. Eu quero que você abaixe os seus olhos aí, feche os seus olhos, fale com Deus. Pergunte para Deus se você está acordado. Talvez você já tenha entendido isso.
Talvez você tenha andado ansioso, preocupado com o que vai comer, vestir, com as contas que vai ter que pagar amanhã, nesta semana. Tem tantas preocupações, mas Deus está te convidando, querido, vamos dormir. Vem para o aconchego do Pai. Você é filho amado de Deus, filho amado do Pai querido, Pai que ama você. Sabe, é isso que eu e você precisamos perceber nesta noite. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Querido, não é nos batendo, não é correndo atrás. Não, nós vamos esperar. Vamos dormir no Senhor. Por muito tempo nós ouvimos uma expressão que era correr atrás da bênção. Nós não precisamos correr atrás da bênção. O Senhor nos dá enquanto dormimos, enquanto descansamos nele. E esse é o nosso convite hoje. É o meu, o seu convite. Vamos dormir? Vamos descansar no Senhor? Qual é a sua preocupação? Qual é a preocupação que tem te acordado, te mantido de pé? É hora de dormir. É hora de falar para o Senhor: está nas tuas mãos. Eu estou tão cansado de correr atrás que está nas tuas mãos. É o Senhor que pode agir. É o Senhor que pode responder, fazer. Aos seus Ele dá enquanto dorme. Eu quero fazer um convite para você. Se você entendeu que está acordado e que precisa dormir no Senhor, precisa deixar nas mãos do Senhor, eu quero te fazer um convite a vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Nós orarmos e dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda a dormir. Me ajuda a entregar nas tuas mãos. Me ajuda a entender que será inútil trabalhar, correr, fazer, se o Senhor não agir em nosso favor. Se você se sente acordado, ligado demais e quer se desligar, quer falar para o Senhor: Senhor, está aqui nas tuas mãos. A minha vida não é minha, é do Senhor e é para o Senhor. Eu quero te fazer um convite a vir aqui à frente, a levantar do seu lugar e dizer: Senhor, eu quero dormir no Senhor. Eu quero descansar. Se você tem ouvido o Senhor falar com você esta noite, eu quero fazer esse convite. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Eu tenho lutado esses dias para me manter acordado, mas o Senhor tem me convencido que é hora de dormir. É hora de esperar por Ele, de deixar Ele agir. Por isso eu quero fazer esse convite. Sabe, não deixe as suas preocupações, a sua ansiedade tirar a oportunidade de dormir no colo do Pai, de descansar no colo do Pai, de experimentar o seu carinho, suas mãos acariciando você. Não perca essa oportunidade. Saia do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar juntos. Vamos dizer para Deus: olha, Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar esse momento tão singular, tão especial, que é dormir no Senhor. Deixar o Senhor agir. Saia do seu lugar, querido. Eu quero crer que você tenha entendido de Deus hoje. Eu quero crer que você tenha entendido de Deus que é tempo de descansar no Senhor. É tempo de deixar que o Senhor haja em seu favor. Por isso, querido, eu quero fazer esse convite mais uma vez. Se você entendeu isso, saia do seu lugar. Entenda que é inútil, é vazio, é nada. E que você precisa, acima de tudo, dormir no Senhor. Então venha, aproveite essa oportunidade de dizer para Deus: Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero experimentar do Senhor de maneira singular. Venha falar para Deus isso. Venha fazer esse compromisso. Eu reconheço que para mim tem sido difícil. Por isso eu tenho aprendido que eu sou um filho amado do Pai que luta contra a ansiedade,
que luta contra a procrastinação, a avareza. Eu sou um filho amado do Pai que luta contra isso. Você é convidado, querido, a levantar do seu lugar e dizer: Senhor, eu tenho lutado contra isso. Eu preciso do Senhor. É o convite de Deus para você. Senhor, estamos alegres por ouvir do Senhor. Ouvir que o Senhor se interessa por nós de maneira tão carinhosa, que há preocupação no seu coração a nosso respeito. É tão bom ouvirmos isso, Deus. É tão bom ouvirmos que somos menina dos olhos do Senhor, que o Senhor zela por nós com ciúme, como diz Tiago. E é tão bom sabermos disso. E é por isso, Deus, que nos animamos em estar na Tua presença, nos levantarmos diante do Senhor e falarmos: eu preciso dormir. Eu preciso deixar o Senhor agir em meu favor. Eu preciso deixar o Senhor cuidar das minhas causas. Eu preciso dormir. Por isso, Deus, nós estamos de pé na Tua presença dizendo isso. Por isso estamos diante do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus que cuida, que zela por nós. Nós te adoramos, Deus, no nome bendito de Jesus. Amém e amém.